pessoal, bom dia, que Deus nos abençoe. Cabe-nos hoje aqui abordar o tema que está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama o Cristo Consolador. Esta matéria é, como todas as demais, certamente, de uma relevante importância na compreensão da doutrina espírita, das suas finalidades, especificamente aqui na Terra. O Kardec começa esse capítulo aqui apresentando uma fala do Cristo que está no capítulo 11 de Mateus, nos versículos de 28 a 30, onde Jesus se apresenta como o Consolador por excelência, o grande Consolador. Então aqui, nesta fala, ele vai dizer assim: vinde a mim todos vós que andais em sofrimento, que vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Nesta fala que o Kardec inseriu aqui, fica patenteado, melhor dizendo, sem nenhuma dúvida, o grande papel consolador, de primeiro consolador e de principal consolador de Jesus. Ele vai dizer depois, na fala que está registrada no capítulo 14 do Evangelho atribuído a João, ele vai dizer: se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Vejam que aqui já é uma promessa para o futuro. Outro Consolador, assumindo naturalmente aquele papel de primeiro Consolador e de principal Consolador que lhe cabia. Mas ele diz que viria outro. Pedirei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele estará convosco e ficará em vós. O Espírito de verdade, este Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar de tudo o que vos tenho dito. Então vejam que são duas coisas distintas. Uma é o papel de Jesus como primeiro e grande Consolador, que fica patenteado, que fica claro. Kardec coloca logo no início aqui. Por isso que ele deu ao capítulo o título de O Cristo Consolador, né? Nós vamos nos prender aqui hoje, mais especificamente, a essa promessa de Jesus acerca do envio futuro de outro Consolador. Jesus, no seu papel de Consolador, evidentemente, ele está conosco permanentemente, mas para nós é difícil, se não impossível, estarmos com ele o tempo todo. Então, essa promessa dele, de um outro Consolador, nós vamos ver como é que ela vai se processar, apesar que todos nós já sabemos isso, já estudamos, já conhecemos. Ela vai se processar num formato perfeitamente acessível à criatura humana, como nós vamos compreender daqui a pouco, estudando isso que o Kardec coloca aqui. Então, primeira coisa a se considerar nessa análise: Jesus está claramente dizendo aqui que não pode dizer tudo o que poderia dizer, porque as pessoas não tinham condição de entender. Isso, olha só, a primeira
fala que eu me referi aqui está em João capítulo 14. Eu pedirei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador. Depois, em João 16, nós vamos encontrar uma outra fala que explica a necessidade de um envio futuro de outro Consolador. É quando ele diz assim: eu tenho ainda muitas outras coisas para vos dizer, mas presentemente não as podeis suportar. Quando vier, o Espírito de verdade vos ensinará todas as coisas. Então fica claramente colocado que ele tinha muita coisa para dizer que não foi dita, que ficou reservada para um tempo futuro, que ele não diz qual é. No momento certo, no momento adequado, quando a humanidade reunisse condições de entender, de receber determinados tipos de revelações, surgiria então, a mando dele, esse novo revelador. Então fica claro o seguinte: ele está dizendo de uma maneira inequívoca, que o ensino dele estava ficando incompleto, porque ele anuncia a vinda daquele que o completaria. Então, se ele resolveu, se ele entendeu que era conveniente agir dessa maneira, certamente era porque faltavam aos homens da época conhecimentos suficientes que permitissem receber determinados tipos de informações. A humanidade não tinha condição de absorver essas informações, porque não havia uma ciência desenvolvida, não havia conhecimentos que proporcionassem essa condição, que capacitassem, que habilitassem os homens a receber determinados tipos de informações. Então Jesus se limitou, no que toca a determinados aspectos do conhecimento, ele se limitou a falar superficialmente sobre muitas coisas e a nem tocar em determinados assuntos que não era oportuno tocar. Do ponto de vista do aspecto moral, aquilo que era fundamental no momento para que os homens pudessem ter uma diretriz, uma orientação segura, ele deu, sobre humildade, perdão, caridade, amor, sobre essas questões de ordem moral mais importantes, não ficaram dúvidas acerca dos seus ensinamentos. Era preciso dar tempo ao tempo para outros tipos de informações. Vejam, eu costumo dar como exemplo, para ilustrar essa dificuldade em que Jesus se encontrava, de detalhar certas informações, num episódio relatado também pelo evangelista João, no capítulo 3, daquele evangelho atribuído a João, logo no começo do capítulo, onde nós temos aquele relato sobre um encontro entre Jesus e o senador judeu Nicodemos. Uma passagem extremamente conhecida de todos nós. Eu não vou aqui mencioná-la na íntegra, porque não é necessário. É apenas suficiente que nós nos recordemos de que Jesus, a uma certa altura da conversa, disse ao Nicodemos assim: para o homem entrar no reino de Deus, é preciso nascer de novo. Essa foi a chave da discórdia, digamos assim, porque o Nicodemos não entendeu isso. Todos nós sabemos. O Nicodemos não entendeu isso. Quando Jesus fala é preciso nascer de novo, ele fala assim: mas como é que pode ser isso? Como é que pode um homem nascer de novo
sendo ele já velho? Poderá ele, porventura, tornar a entrar no ventre da mãe para nascer uma segunda vez? Então, esse tipo de questionamento, esse tipo de pergunta, apresentado por um senador judeu, por um homem supostamente capacitado a entender determinadas coisas, e que estava demonstrando uma total incapacidade de compreender, levou Jesus certamente a pensar um pouco. Falar, não, ele já sabia, evidentemente, mas isso foi uma prova. Se ele precisasse de alguma prova, pronto, não precisava mais. Não adianta tocar em certos assuntos aqui, porque se esse aqui não entende, imagina o povo em geral, não é? Quando Nicodemos apresenta esse questionamento esquisito, digamos assim, então Jesus decide entrar por um caminho meio alegórico, meio simbólico, e dá a Nicodemos aquela resposta que está lá no Evangelho de João. Em verdade vos digo que se um homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis se vos digo que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. E essa conversa fluiu mais ou menos nesses termos. E o Nicodemos ainda ficou assim, paradão, e pelo relato de João, repetiu de novo, mas como é que pode ser isso? Foi quando Jesus disse a ele, ora, Nicodemos, você é mestre aqui em Israel e ignora essas coisas? Se você não é capaz de me compreender, quando eu falo de coisas da terra, como é que você poderá me compreender se eu falar de coisas celestiais, de coisas mais transcendentes? Então vejam que é um episódio que deixa patenteado de forma inequívoca a impossibilidade em que Jesus se achava de desenvolver o seu ensino além do ponto em que ele o levou. Como por exemplo, só mais um exemplo, ainda um relato de João, no capítulo 14. Há muitas moradas na casa de meu pai. Bom, esse também foi um ensinamento que ficou por isso mesmo. Não teve um desdobramento da parte dele, nem podia ter. Eu fico imaginando às vezes assim, se algum dos discípulos tivesse perguntado a ele, mas Senhor, como é que é essa história de muitas moradas? Explica-nos isso. E aí, vamos fazer um exercício de imaginação. Para explicar esse negócio das muitas moradas, ele poderia ter chamado todos eles lá para fora, já que eles estavam num ambiente fechado, noite estrelada, dizer a eles, olhem para o céu, me digam o que é que vocês veem. E eles diriam, Senhor, milhares de estrelas, porque é o que a gente vê a olho nu, milhares. Quem duvidar, tente contar, mas não passa disso. E ele ia dizer assim, pois é, essas estrelas que vocês estão vendo, e bilhões de outras que vocês não conseguem ver, são sóis semelhantes a este sol que vocês têm aqui, muitas delas bem maiores, outras parecidas, algumas talvez menores, ao redor das quais também giram planetas como esse aqui, onde vocês moram. Vocês sabiam que vocês moram num planeta? Eles iam ficar extasiados com essa informação, não? Provavelmente teriam estranhado muito
E a sua crucificação, que iria se dar um dia ou dois mais tarde, teria sido logo ali, porque eles teriam corrido lá no Pilatos e falar: prenda esse homem, porque ele está louco. Ele ia dizer assim: olha, nesses planetas moram pessoas parecidas com vocês, mora gente melhor do que vocês, gente meio igual, gente mais atrasada, tem gente de todo tipo, trilhões e trilhões de pessoas espalhadas por esses mundos todos que estão aí, ó, que vocês estão vendo. Será que ele podia dar semelhante informação num momento como aquele? Dá para a gente afirmar seguramente que não, com base na história. Quer ver? Só lembrar. Nossa. Agora foi. Só lembrar uma coisa aqui. No ano 140, século II, portanto, lembra do Cláudio Ptolomeu, um astrônomo grego? Estabeleceu a famosa teoria geocêntrica, que é aquela que dá a Terra como centro do universo. Era o que se podia fazer. Num momento como este aqui, quando não se dispunha de nenhum conhecimento astronômico, nenhum instrumento que pudesse proporcionar uma observação melhor do espaço, as conclusões eram tiradas a partir daquilo que se via a olho nu, evidentemente algumas observações, e ele estabeleceu então que a Terra era o centro do universo, tudo girava ao redor da Terra. E essa tese, obviamente, foi aceita, a Igreja Católica abraçou essa tese e a defendeu com unhas e dentes por mais de 14 séculos. No século XVI, mais especificamente no ano de 1530, aí todos nós vamos nos lembrar do nosso querido e célebre Nicolau Copérnico, um cientista, astrônomo, físico, polonês, que mudou essa disposição de Ptolomeu. Copérnico, fruto agora de observações um pouco mais criteriosas, um pouco mais precisas, ele mudou isso. Ele estabeleceu a teoria heliocêntrica, que dava o Sol como centro do universo, que está muito longe da verdade, como nós sabemos, mas era um progresso. O Sol é, quando muito, o centro de um sistema planetário, uma minúscula migalha no meio de uma galáxia, que por sua vez também é uma migalha no universo. Mas era um avanço, porque estabelecia já então que não era mais o Sol que girava ao redor da Terra, e sim o contrário. Copérnico manteve essa teoria no ambiente científico. Em 1543 ele morreu. Aí seus discípulos, a turma dele, publicou essa teoria do Copérnico. E isso fez com que, bom, ele não foi excomungado pela igreja porque ele morreu, mas a produção dele foi incluída na lista negra da igreja e ficou lá até 1846. No século XVII, no século seguinte, ali por volta de 1616 foi o ano do julgamento de Galileu Galilei. Galileu defendeu essa tese aqui, como todo mundo sabe. A Terra gira ao redor do Sol. E foi enquadrado pela Inquisição, todo mundo sabe. Levado ao tribunal. E foi dito a ele o seguinte: ou você nega tudo isso, ou você vai para a fogueira. Ao que se percebe, pelas narrativas históricas,
Galileu era muito sábio, um cientista primoroso. Galileu, olha, para a gente ter uma ideia, aquele princípio da inércia, a primeira lei de Newton, foi esboçado por ele. A questão da inércia, o homem era muito sábio, né? Ele que escreveu isso daqui, ó. A tendência que um corpo possui de permanecer em repouso. É bom a gente prestar atenção nisso aqui, porque explica muitas vezes a dificuldade que a gente tem de levantar do sofá para fazer uma caminhada. Quer ver? A tendência que um corpo possui de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, quando livre de forças ou sujeito a forças cuja resultante é nula, isso se chama inércia. Aí ele fala assim, e isso também é fácil a gente constatar, ó. Quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia. Isto é, maior é a sua tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. O que nos induz a começar, porque se você, aqui dá a ideia seguinte, se você começar, você não para, né? Então, a regra da inércia é a seguinte, ó, um corpo em repouso tende, por sua inércia, a permanecer em repouso. Por isso que é tão difícil sair do sofá para começar. Um corpo em movimento tende, por sua inércia, a manter constante a sua velocidade. Ele dá até um exemplo aqui de um foguete no espaço, por exemplo, onde você não tem mais a ação da gravidade, onde a nave pode estar no vácuo, por exemplo. Então ele fala aqui assim, ó, pode se movimentar sem o auxílio dos propulsores, apenas por inércia. Quando os propulsores são desligados, ele continua seu movimento em linha reta e com velocidade constante. Muito bem. Galileu, esse cara super inteligente, quando falou ou nega ou vai para a fogueira, ele foi lá no tribunal, solenemente falou, essa coisa toda que eu falei aí, que a Terra gira ao redor do Sol, isso é tudo besteira, vamos esquecer tudo isso, bobagem, fica o dito pelo não dito. Aí foi absolvido, foi excomungado, mas não foi para a fogueira. Na porta do tribunal, né, Zé? Diz a lenda, todo mundo sabe o que diz a lenda, né? Na saída do tribunal, ele abraçou um discípulo aqui e falou, mas que gira, gira, né? Esse era Galileu Galilei. Ao falar disso aqui, eu quero dizer somente uma coisa. Querem que Jesus tivesse dito todas essas coisas. Fala, mas Jesus não sabia dessas coisas? Ele não tinha conhecimento, por exemplo, de que a Terra girava ao redor do Sol? Ele não tinha conhecimento, por exemplo, do modo como o espírito se liga ao corpo? Ele não sabia da existência do perispírito? Ele não sabia de todo esse processo? É claro que ele sabia. Segundo a informação da doutrina espírita, Jesus é um espírito puro. Espírito puro é aquele que atingiu o grau máximo de desenvolvimento, aquele que já está na posse do conhecimento pleno e da moralidade plena. Ele atingiu a plenitude, tanto do aspecto moral, quanto do aspecto intelectual, tecnológico, científico. Ele sabe tudo e tem toda a bondade, todo o amor, aquilo que nós nem sequer conseguimos imaginar. Então ele não sabia disso tudo? Ele não podia falar? Podia, mas exatamente por ser sábio, foi que ele não disse. As coisas não podem vir antes do tempo. As coisas têm que passar por um processo de maturação. É assim que nós mesmos, apesar de não sermos tão sábios, é assim que nós mesmos procedemos.
né? Então, ali no episódio do Galileu, do Nicodemos, fica evidenciado que ele esperava mais do Nicodemos. Mas você é mestre e não sabe isso. Ele esperava mais. Essa dificuldade, a gente pode observar também em Paulo. Paulo apóstolo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, os versículos de 2 a 3, ele vai dizer o seguinte: é importante lembrar, ele está escrevendo a pessoas de uma comunidade cristã que ele havia fundado, que ele havia criado tempos atrás. E ele fazia isso com todas elas. Todas as igrejas que ele havia fundado, ele escrevia aquelas cartas. Existem em torno de 13 cartas no Novo Testamento que são atribuídas a Paulo. Dizem os historiadores que apenas 7 delas são autênticas, as outras não são. Mas isso não importa, essa aqui é autêntica, é tida como autêntica. Nesse versículo aqui ele fala o seguinte, dei-vos a beber leite, não alimento sólido, porque não podíeis suportar. Com leite vos criei, não com alimento sólido, porque isso não podíeis suportar. Ainda hoje não podeis. E notemos bem, Paulo está escrevendo isso quando? No mínimo em torno de 20 a 30 anos depois da morte de Jesus. Segundo os historiadores, Paulo é nosso primeiro autor cristão. Ele escreveu a partir do ano 50 depois de Cristo. O primeiro evangelho, dentre os oficiais, que dizem os historiadores, é o de Marcos, foi surgir uns 15 anos mais tarde, por volta de 1860, 1800, tá maluco? Por volta do ano 66, 67, nessa faixa mais ou menos teria surgido o primeiro evangelho, que é o de Marcos. Paulo escreve antes, Paulo está escrevendo por volta de 50, entre 50 e 60, e ele diz isso: eu vos dei a beber leite, não alimento sólido. Ele está dizendo para os coríntios, mais ou menos o seguinte: vocês não tinham condição, eu não pude dizer a vocês coisas mais transcendentes, eu não pude dar instruções mais elevadas, porque vocês não tinham condição de entender, e ainda hoje vocês não têm. Uns 20 ou 30 anos depois da morte de Jesus. Isso é suficiente para a gente entender a dificuldade em que Jesus se encontrava, de levar o seu ensinamento até um detalhamento maior. Agora, por que então ele promete um novo Consolador? Por que ele reserva isso para o futuro? Ficou fácil da gente entender. Uma outra pergunta que a gente poderia se fazer é a seguinte: quando viria esse novo revelador? E aí é um raciocínio simples, eu acho. Se no momento em que Jesus está falando, a humanidade não tem uma condição, não existe uma mentalidade capaz de entendê-lo diretamente, impedindo-o de abordar certos assuntos, não seria em alguns anos apenas que isso aconteceria. O próprio Paulo revela uma dificuldade existente 20 anos ou mais depois disso. Então, era preciso dar tempo ao tempo. Era preciso esperar que as gerações se sucedessem, que os conhecimentos se desenvolvessem, que as ciências fossem caminhando, de forma a proporcionar à mentalidade humana uma capacidade de receber determinados tipos de informações. Os nossos irmãos católicos e protestantes entendem
que o Consolador que Jesus prometeu teria vindo no dia de Pentecostes. Pentecostes é um episódio bíblico muito conhecido, a maioria se recorda disso, evidentemente. Ele está narrado no Novo Testamento, no livro Atos dos Apóstolos. Como o próprio nome indica, Pentecostes era uma festa judaica que se dava 50 dias, notem bem, 50 dias depois da Páscoa. Jesus morreu na Páscoa. 50 dias depois, portanto, deu-se esse episódio. Em que consistiu ele? Era uma festa grandiosa. Vinham judeus de diferentes localidades, de nações diferentes, que falavam línguas diferentes, que já haviam nascido em outros lugares. Estavam ali, em Jerusalém, naquele dia. E os apóstolos, pela narrativa bíblica, aproveitaram esse acontecimento para pregar o Evangelho, aquilo que eles haviam entendido acerca do Evangelho de Jesus. E o episódio mais marcante que se deu nessa oportunidade, o acontecimento mais marcante que se deu nessa oportunidade, foi que, como decididamente a maior parte deles, se não todos, eram médiuns, espíritos se serviram dessa mediunidade deles e falaram às pessoas que estavam ali na língua de cada um. Então, como as pessoas falavam línguas diferentes, um apóstolo como Pedro, por exemplo, um sujeito ignorante, pescador, inculto, iletrado, analfabeto, começou a falar na língua daquele, daquele. E ficou todo mundo espantado com isso. Como é que nós sabemos hoje perfeitamente como é que isso acontece? É a tal da mediunidade xenoglóssica, que permite ao médium escrever ou falar numa língua que ele não conhece. Mas vejam bem, uma língua existente, algo concreto. Não é ficar falando uma baboseira que ninguém entende nada e dizer que está falando em línguas. Isso é outra coisa, né? O que aconteceu ali foi isso. E aí o pessoal fala, ali veio o Consolador que Jesus tinha prometido. Mas se a gente pensar bem, aquilo que eles disseram ali, aquilo que eles pregaram ali, em tudo aquilo que eles falaram, não tinha nada de novo. Eles falaram aquilo que Jesus havia falado, ensinaram o que Jesus havia ensinado. E se nós nos recordarmos o que Jesus falou, o que Jesus falou aqui, o que o Consolador viria fazer? Ele viria ensinar todas as coisas, ou seja, trazer novas revelações, aquelas que ele não podia dar, e recordar os seus ensinamentos. Aí sim, isso eles fizeram. Mas novas revelações, não há nenhum registro de que os apóstolos tenham feito isso. Então, a pergunta seguinte é: qual seria esse novo revelador? E aí a gente chega onde a gente queria chegar desde o início, que é isso que o Kardec colocou aqui, no capítulo 6, o Consolador prometido. Desde Jesus até 1857, não surgiu na Terra nenhuma nova revelação que tivesse vindo completar os seus ensinamentos, trazer novas revelações, explicar aquilo que ele havia falado apenas de forma alegórica, através de parábola, de forma simbólica.
De forma que a grande questão é, qual seria esse novo revelador? Ora, quando Jesus falou, ele foi muito claro. Eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Ele está claramente dizendo que ele não ia voltar. Porque as pessoas, os religiosos cristãos, de um modo geral, estão prevendo a volta de Jesus. Mas a volta corporal mesmo. A gente passa por aí, fazendo campanha e outras. A gente anda por aí, a gente vê igrejas assim, Jesus Cristo venceu, vive e voltará. Existem frases bem lapidares, bem emblemáticas a respeito disso. As religiões estão esperando a volta de Jesus fisicamente. O Espiritismo assevera de uma outra forma. O Espiritismo diz assim: Jesus falou assim, eu pedirei a meu Pai, ele enviará outro Consolador. Ele está claramente dizendo que ele não ia voltar, porque ele poderia ter dito assim, eu voltarei aqui para completar o que vos tenho ensinado. Ele não disse isso, ele até anunciou que viria outro e que ficaria eternamente conosco e estaria em nós. Veja como isso é interessante. Muda a proposta. Não é uma pessoa, não é um homem, não é um indivíduo encarnado. Muda a proposta. Ficar eternamente conosco, estar em nós, é o que o Kardec vai explicar aqui. É a personificação de uma doutrina, do conhecimento esclarecedor, que uma vez absorvido, uma vez assimilado, passa a fazer parte integrante da pessoa, é inalienável, você não perde mais. E estar em nós, isso jamais poderia se aplicar a uma individualidade encarnada, e nem ficar eternamente conosco, porque ele teria que morrer um dia, né? Então o Espiritismo vem, na época predita, vem fazer aquilo que Jesus disse que o Consolador faria. Vem na forma de uma revelação que tem a presidi-la o Espírito de verdade. Não é uma revelação, não é uma informação, não é uma doutrina individual de caráter humano, ela é fruto do ensino coletivo dos espíritos superiores, tendo a comandá-los o Espírito de verdade. Vem trazer orientações, esclarecimentos que desenvolvem os ensinamentos de Jesus, vem chamar os homens de volta à observância da lei divina, coisa da qual os homens se haviam afastado a partir do século III, a partir do século IV, com a absorção do cristianismo pelo Império Romano. Isso a gente tem dito aqui várias vezes já, que custou muito caro ao cristianismo de Jesus, porque significou a absorção de cultos pagãos, de rituais de todo tipo, de maneira que o ensino de Jesus foi gradativamente sendo soterrado, debaixo de uma enorme quantidade de procedimentos, dogmas, rituais, etc, etc. E o ensino moral precisava ser desenterrado, precisava ser trazido de novo, de uma forma clara. Então o Espiritismo vem fazer isso, falar de forma clara, sem alegoria, sem simbolismo, chamar os homens de volta à observância da lei divina. Falar claramente, Jesus falou assim, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aí, cabe perguntar, bem-aventurado, o que é que significa isso? Feliz. Feliz aquele que sofre. Como é que pode ser feliz quem sofre?
se não sabe por que sofre. Se você desconhece, quando você sabe até tudo bem, né? Fala, dei um murro na cara do sujeito ali, ele me deu uma cacetada e me quebrou a cabeça, então eu sei por que é. Mas tem muita coisa que você não sabe. Tem muita coisa que se sofre aqui na Terra que a pessoa não sabe a razão. O Espiritismo veio explicar isso, veio apontar a causa dos sofrimentos das existências anteriores. Na própria finalidade do planeta Terra, que é um planeta destinado à expiação, a provas, que é onde o homem se depura, é onde o homem vem expiar as suas faltas. Então o Espiritismo vem apontar o sofrimento como uma crise salutar, que depura e que promove a felicidade para as existências futuras. Veio falar sobre a imortalidade da alma e demonstrá-la de maneira clara, porque todas as religiões cristãs sempre falaram sobre a alma, mas nunca demonstraram. O Espiritismo veio demonstrar materialmente, entre aspas, a imortalidade da alma. O Espiritismo veio falar sobre o progresso contínuo da alma humana, sobre as penas e gozos futuros, mas não sobre a eternidade das penas e gozos futuros. Progresso, que não há demônios, que não há espíritos perpetuamente voltados para o mal. Enfim, o Espiritismo veio clarear para a mente humana a sua origem, a razão da sua estada na Terra e os seus objetivos, mostrando-lhe um caminho claro a ser seguido e dando condições para você construir de uma forma melhor, explicando as razões da situação atual e mostrando um caminho a ser seguido para um futuro melhor, de forma que quem consegue compreender melhor o ensinamento espírita consegue se situar com mais serenidade, com uma base maior de equilíbrio aqui na Terra. Fora isso, tem um aspecto consolador, evidentemente, que reside basicamente no esclarecimento que a doutrina vem trazer. Então, para a gente finalizar, eu vou fazer uma citação aqui do dramaturgo alemão Bertolt Brecht. Bertolt Brecht era um poeta e dramaturgo alemão a quem foi atribuída uma frase célebre que diz assim: há homens que lutam um dia e são bons. Há homens que lutam um ano e são melhores. Há homens que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há os que lutam a vida inteira. Esses são imprescindíveis. E nós podemos concluir: o conhecimento espírita tende, se bem estudado, se bem assimilado, tende a aumentar o número daqueles que lutam a vida inteira, sem esmorecer, porque compreendem, porque sabem a razão pela qual estão lutando, sabem a motivação disso, têm uma base de compreensão que os sustenta nessa luta, que lhes dá a fé inabalável. Esse conhecimento tende a melhorar a humanidade, porque esse é, segundo Allan Kardec, o objetivo principal do Espiritismo: melhoramento da humanidade. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Bom domingo.